Iniciando aqui, né, agradecendo a todos vocês que vão estar aqui e vão ver esse vídeo novamente em outro momento. E dando sequência, né, o que a PFS propôs a fazer, de a gente passar conteúdos de forma sistematizada para vocês e apresentar o que a gente tinha dito lá de carreira e tal. E hoje o tema, como o tema já foi visto aí com vocês, transição de carreira. Eu vou falar aqui de uma forma que fique mais prática, que fique mais didático para vocês, da minha experiência com transição de carreira. Para quem não sabe, quem não me conhece, né? Até o ano passado eu estava na CLT como muitos de vocês, assim, pensando, e agora? O que é que eu vou fazer e como é que eu vou fazer uma transição de carreira e como é que eu vou buscar novos horizontes? E é meio duro isso, de verdade. A gente fica pensando, será que vai dar certo? Será que a gente está tomando uma decisão correta? Mas alguns fatores são importantes para a gente entender que caminho a gente quer tomar. E eu vou falar sobre um dos que me motivaram a realmente mudar e tentar buscar coisas novas, que é justamente entender aonde é que eu me insiro e de que forma eu posso me inserir no digital. Como vocês sabem, a gente saiu de uma pandemia bem recentemente e naquela altura eu fiquei desempregado. E aí eu fiquei pensando, será que eu vou delegar a minha vida inteira, a minha profissão a uma empresa, a alguma pessoa que vai dizer quando é que eu tenho que estar empregado ou não? E a partir desses questionamentos eu comecei a entender que eu tinha que andar com minhas próprias pernas. Eu tinha que buscar maneiras e artifícios de que eu governasse sobre minha vida de forma que eu não dependesse mais de uma empresa. E aí o que é que aconteceu? Como todos vocês sabem, ninguém consegue fazer uma mudança tão radical assim sem se planejar minimamente. Então o que é que aconteceu comigo? No primeiro momento eu fui descobrir o que é que mais gostava, então assim, eu fui buscar um propósito para aquilo, eu fui buscar que maneiras eu podia encontrar formas de me lastrear no máximo para não ter frustração depois, para não ter uma desilusão depois, para depois eu não ficar jogando culpa em mim mesmo de alguma coisa que eu tomei uma ação precipitada. Então, no momento lá, em meados do ano passado, eu estava trabalhando numa empresa de cunho nacional, sediada em São Paulo. Eu estou falando aqui, para quem vocês não me conhecem, que vão ver, estou falando de João Pessoa. A PFE Digital é uma agência de marketing aqui de João Pessoa e eu trabalhava aqui em João Pessoa, mas para uma empresa de São Paulo. E então eu fiquei pensando naquele momento, o que é que eu posso fazer, mesmo estando trabalhando aqui, para não cair mais, me incorrer nesse mesmo erro e não ficar preso a uma proposta de emprego que me deixa completamente vinculado a uma pessoa que dita as regras sobre minha vida. Então eu fui lá e comecei a estudar, procurei alguma coisa que tivesse sintonia com o meu propósito e com o que eu queria. Eu já sou formado em marketing há mais de 10 anos e nunca tinha atuado diretamente com marketing tradicional. Então a primeira coisa que eu identifiquei foi que eu precisava me reciclar no meu mercado. E as pessoas que também não entraram direto no marketing, isso serve para vocês também. Então, buscar conhecimento foi a primeira coisa que eu tive que fazer. Foi o primeiro start que eu tive que tomar. Buscar conhecimento. Então, a partir daí eu defini, comprei um curso, literalmente eu fui investir em conhecimento, eu fui buscar de fato formas que me lastreassem nessa mudança. Então eu fiz um curso, só para vocês entenderem, desse curso criei vários networks de acordo com esse curso e a partir desse curso começou os horizontes a abrir. Mas eu vou voltar um pouquinho no tempo para fazer vocês entenderem mais porque eu comecei a tomar essa decisão de andar sozinho ou não andar sozinho. O conhecimento, para vocês que estão chegando agora e que podem estar pensando assim, será que o conhecimento que ele está falando é somente realmente do marketing ou realmente daquele serviço que eu vou executar no marketing? Não, galera, estou falando de conhecimento de vida. Estou falando de outros conhecimentos que agregam e fazem você tomar uma decisão de forma mais assertiva. Então, nos meus estudos, buscando mais e mais conhecimento, eu ficava me perguntando por que eu tenho que ser definido por uma profissão. E aí eu ficava me questionando, por que eu tenho que ser definido por uma profissão? Por que as pessoas
me colocam, me tiram de empresas baseadas somente no que eu consigo ofertar para elas. E aí fui estudar e me chegou, durante os meus estudos, um pouco voltando atrás, a Revolução Industrial. E o que é que era a Revolução Industrial e o que é que ela buscava? Expansão das indústrias. Se vocês estudaram lá atrás, vocês vão entender que isso foi um boom das indústrias no mundo. E o Brasil não ficou fora dessa e também o Brasil entrou nisso. E o que é que de fato a Revolução Industrial trouxe? A Revolução Industrial trouxe fábricas e essas fábricas precisavam fixar as pessoas ao redor delas. E aí foi que surgiu as profissões. Foi aí que surgiu a necessidade de uma cidade ser instalada ao redor de uma fábrica e essa cidade precisava de pessoas que se fixassem nela. E aí precisava de médicos, e aí precisava de engenheiro, precisávamos das profissões habituais que vocês conhecem. E as pessoas começaram a ser definidas pelas profissões. E aí, pensando nisso tudo, eu fui trazendo para os dias atuais e aí fiquei pensando, poxa, eu não quero ser definido por uma profissão, eu não quero ser definido pelo que dizem que eu sou. Eu que tenho que buscar o meu caminho, eu não posso delegar o meu caminho a uma situação dessa. Então, voltando fiz aquele parênteses para falar da Revolução Industrial, mas voltando para o fato em si que eu estava falando para vocês. Eu, então, comecei a estudar marketing, porque eu disse, não, eu vou caminhar com as minhas próprias pernas em marketing, vou empreender. Desse momento para cá que eu decidi empreender, eu comecei a, de fato, achar uma dos serviços, e no meu caso lá, eu decidi por lançamentos digitais. Então eu comprei um curso de lançamento e aí fui mergulhar em lançamento. Durante esse período que eu estava mergulhado nessa mentoria, nesse curso, eu encontrei que dentre as formas, né, que você podia se inserir no digital, não existia só o lançamento. Existia você ser um produtor, um coprodutor, um expert. Eu podia fazer design, mas eu podia fazer copy, eu podia ser um GRS, e mesmo assim eu podia ter uma outra situação, podia ser uma agência, podia contratar pessoas para desenvolver os serviços que eu estava querendo executar. E o lançamento precisava de muitos desses serviços, ou praticamente todos eles. E aí eu comecei a ficar pensando, poxa, se eu posso fazer um lançamento, eu também posso ser uma agência de marketing. Só preciso ter as pessoas corretas. Uma das outras coisas que me abriu muitos horizontes foi o network que esse curso me trouxe. Quando eu falei que eu comecei a encontrar pessoas, é porque existe uma máxima que fala que se você não consegue trocar os ambientes, você não consegue trocar as pessoas. E se você não troca as pessoas, você não troca os seus pensamentos, que porventura não vão trocar os seus resultados. Então, ficar preso à mesma mentalidade de sempre vai trazer os mesmos resultados. Não tem como você mudar de patamar ou de nível se você está sempre fazendo as mesmas coisas, sempre caminhando com as mesmas pessoas, sempre seguindo o mesmo modelo. Então, isso me trouxe muitas outras portas e dentre uma delas eu encontrei as pessoas a qual eu sou sócio. O Daniel, que falou ontem aqui, e o Matheus. A partir desse momento que eu encontrei as pessoas, e a gente viu que tinha sinergia de propósito e tinha sinergia de mentalidade, nós decidimos que iríamos seguir juntos. Então, para vocês que ficam pensando, boa noite pessoal que está chegando aí, boa noite, só para não deixar passar em branco, tudo bem com vocês? Estejam à vontade, se quiserem fazer perguntas, vocês façam perguntas que está sendo modelada aqui a live e qualquer pergunta que vocês fizerem vão ser repassadas pela equipe aqui, tá bom? Então, voltando, encontrei as pessoas. Então, as pessoas foi a chave da mudança. Eu convido vocês que estão prestes a tomar uma decisão dessa ou querem tomar uma decisão dessa, que vocês primeiramente se insiram em novos ambientes para encontrar novas pessoas. É importantíssimo você encontrar novas pessoas. Andar sozinho no marketing digital é meio que impossível. Você vai quebrar muito a cabeça. É possível para poucos andar sozinho. Eu diria que uma infinidade se a gente tomar como base
um percentual lógico para isso, as pessoas que conseguem vencer andando sozinho, isso vai gerar em meio de 1%, não mais que 2%. Normalmente as pessoas conseguem andar muito e por longo tempo quando elas se juntam a outras pessoas. Você vai conseguir fazer o que a gente chama de mastermind, é mais pessoas mentalizando e andando no mesmo propósito que você. Então, essa transição de carreira, ela é dura, muitas das vezes ela é árdua e você não consegue seguir em frente porque você está tentando sempre andar sozinho. E não é possível ou quase que impossível você fechar todas as lacunas que tem para você absorver, para você empreender de fato no digital sozinho, porque você tem que ter em alguns momentos expertise em contabilidade, você tem que ter em alguns momentos expertise em administração, em geração de modelo de negócio, em criar um lastro para você conseguir crescer, criar processos. Então, meio que é muito trabalho para uma pessoa só executar. E eu acho que o pior das situações que vocês podem encontrar para vocês seguirem uma transição de carreira dessa é você se ver onde só você tem uma opinião e às vezes você já está no caminho errado sozinho e não tem mais ninguém que vai alertar você que aquele caminho não é o melhor caminho a ser trilhado. Então, é isso que de fato acontece para as transições de carreira não acontecerem e é outra situação que divide as pessoas, onde elas vão ter mais sucesso, onde elas não vão ter mais sucesso. Outra coisa de suma importância para vocês entenderem é que a partir do momento que a gente toma uma decisão de mudar de ambiente, mudar de carreira, a gente tem uma coisa que precisa ser feita. É meio que um jargão, mas é importantíssimo você usar isso como um norte de verdade para aquilo que você está fazendo, que é quebrar a sua ponte. Eu não sei se vocês já escutaram esse termo, quebrar a ponte. Quebrar a ponte, galera, é nada mais, nada menos do que você assumir o controle, que a partir dali você quem determina as regras. E como você determina as regras, as consequências dela também são suas. Então, resiliência é uma palavra que quem quer empreender de fato, quem quer mudar de verdade, tem que usar ela como mantra diário. Resiliência. Resiliência porque vão existir pessoas, e eu já estou confessando aqui para vocês, para não aparentar que é tudo mar de rosa e tudo vai ser maravilha, mas vão existir pessoas que estão presos a esse mecanismo que eu falei da pós-revolução industrial e vai dizer a vocês, você está maluco? Você vai sair do emprego, vou botar uma aspas, estável para você empreender no digital, de algo tão abstrato, onde como é que você vai produzir dinheiro disso? Será que isso realmente faz sentido? E eu vou dizer, as maiores fortunas do Brasil foram mudadas de mão em mão das pessoas que se levantaram pelo digital. O digital, de fato, é onde existe a maior possibilidade de escala no menor espaço de tempo possível. Do ano passado para cá, eu acho que eu já consumi pelo menos, chutando muito lá embaixo, uns 15 livros do ano passado para cá. Então, descobrir o porquê das coisas é muito importante. E uma coisa que vai ajudar na tua resiliência, sem sombra de dúvida, é entender qual é o propósito disso tudo. É entender quem move você ou o que move você para permanecer nisso. No meu caso, vou falar no meu caso, em especial minha família, os meus filhos. Eu tenho 2 filhos, para quem não conhece a minha história, e isso não é nem motivo de vitimização para mim, mas é um motivo que realmente me faz levantar todo dia e me faz vencer todo dia, é que eu tenho 2 filhos e os 2 filhos são Asperger. Para quem não conhece Asperger, é uma síndrome do aspecto autista. Digamos que eles são autistas um pouco mais leves, para ser assim, mais atenuante para vocês, mas eles são autistas. Então, eu entendo que é por eles que eu levanto todo dia. E eu me movo por eles todo dia. Eu me movo pela minha família todo dia. Eu tenho que vencer pela minha família todos os dias. Então, ter um motivo lógico, ter um motivo plausível, ter um motivo que está lá registrado para você
pelo qual você se levanta todos os dias e vai buscar dar certo nessa transição é de suma importância. Eu diria que é a coisa mais primordial para você dar certo em qualquer ambiente, principalmente numa transição dessa, onde você vai assumir o controle total do que acontece com você e de onde você vai tirar uma fonte de renda. Então, talvez a peça mais chave disso aqui é você encontrar um propósito para isso. É você realmente buscar dentro de você a motivação diária para fazer isso todo dia. Não sei se tem alguma pergunta já por aí, Daniel. Tá tudo bem? Pode seguir? Então vamos lá. Outra coisa que eu tinha falado, as pessoas vão tentar tirar você disso aí. As pessoas vão dizer para você que não é possível. As pessoas mais próximas a você, assim, alguns parentes vão dizer assim: deixa disso para lá, cara. Vai lá e volta e busca um emprego de CLT. Ah, isso não é para você. Quem disse que você vai ganhar dinheiro com isso? São perguntas que a sua mentalidade tem que estar blindada, pessoal. Tem que estar blindada e você tem que estar consciente que aquela mudança que você definiu fazer é definitiva. Por isso que eu falo em quebrar a ponte. Porque eu quebrei a minha de verdade. Eu disse para mim mesmo que eu não vou me submeter mais isso. E eu vou pagar o preço que for preciso pagar para não voltar atrás. Porque, preciso falar uma coisa para vocês, tá? Como eu tinha falado, que não vai ser mar de rosa. No primeiro momento, alguns podem estar pensando assim: eu vou empreender porque eu vou trabalhar para mim e aí eu vou ter mais tempo, agora eu vou ter mais lazer. Empreender é soar mais, se dispor mais, é investir mais sacrifício e suor naquilo que você sonha e naquilo pelo qual você está brigando todos os dias. Então, é fácil fazer uma transição de carreira? Não é fácil, mas é completamente possível. E eu digo por mim, é uma decisão que eu tomei que eu todos os dias fico mais convicto do que eu tomei a melhor decisão. Primeiro porque eu não estou dependente mais de ninguém, a não ser de mim mesmo. Eu não tenho mais que dedicar energia para saber se o governo A está no poder. Eu não tenho que depositar energia para saber se a política do Brasil vai me favorecer ou não. Eu não tenho que saber que os jornais estão falando sobre um emprego e o PIB e talvez qualquer outra coisa. Pouco isso vai mudar o meu resultado. O que vai mudar o meu resultado é o quanto de energia eu vou gastar para fazer dar certo aquilo que eu planejei. Então, é isso de fato que acontece numa transição de carreira. É baseado em muito estudo, é baseado em muita dedicação, é baseado em você se preparar. E outra coisa que foi muito importante que eu tivesse feito foi quando eu decidi fazer isso, que eu comecei a estudar em paralelo. Lembra que eu falei para vocês que eu comecei a estudar em paralelo? Eu coloquei uma data. Puxa, estou lembrando disso agora. Eu pus uma data, pessoal. 6 meses ou 7 meses antes, eu falava lá nos meus colegas dizendo assim: em janeiro, eu fiz essa transição agora em janeiro. Em janeiro eu vou estar aqui na empresa. E os meus colegas falavam para mim: tá maluco? Você está saindo de um emprego estável, de novo aspas, estável, com vários benefícios esses que você já conhece da CLT, plano de saúde, plano de cargo e remuneração. Eu tinha participação em lucros e resultados, mas eu não tinha uma coisa que era o que me faltava, que era domínio da minha própria vida, domínio de saber que não tinha ninguém para no dia seguinte dizer que não, acordei hoje, não quero mais você na minha empresa. Acordei hoje e decidi que estamos bem por aqui e foi muito bom trabalhar com você. Então, esse autogoverno foi o que mais me impulsionava a buscar essa mudança. E de fato, eu coloquei uma data. E a partir do momento que eu pus uma data, o meu cérebro começou a trabalhar nessa data. E é inconsciente, eu queria que vocês soubessem disso. É inconsciente. A partir do momento que você põe uma data para fechar um ciclo, a tua mentalidade, o teu cérebro
já começa a trabalhar nos motivos que vai facilitar essa transição. É muito poderoso isso que eu estou falando, pessoal. Tudo que vocês quiserem fazer ou se prespuserem a fazer, coloquem data. Se possível até hora. E parece loucura dizer isso, né? Mas não é não. A partir do momento que você já sabe onde vai finalizar um processo, a sua mente começa a trabalhar a construção de um novo ciclo. A sua mente começa a criar, parece que começa a brotar na sua mente quais lacunas você precisa fechar para quando você estiver lá você sofrer menos. Porque, não sei se vocês sabem, assim, puxando um pouco de neurociência para vocês, o nosso cérebro, ele não gosta de sofrer. Ele gosta de fazer a gente passar pelas coisas com o menor sofrimento possível. Por isso as nossas decisões são cômodas. Por isso que a gente fica sempre preso a tomar decisões que são mais suaves, que são menos traumáticas. Porque o modo do cérebro trabalhar é de autodefesa. Ele quer gastar menos energia naquela decisão. Ele quer entrar na zona de conforto de uma decisão que ele já tomou outra vez. Então, tudo fica buscando, ele busca a caixinha lá onde já teve aquela decisão e quer replicar exatamente aquela mesma decisão. Então, mudança é dolorido, mudança tem dor, mudança faz com que a gente tenha novas sensações e por isso essas novas sensações nos levam para sentimentos diferentes e outras ações para outros resultados. Então, é importante essa data porque toda uma construção neural vai acontecer a partir do momento que você já sabe que um ciclo se encerra. Então, um dos pontos que eu queria falar para vocês, que realmente faz todo sentido isso que eu estou falando, vivi na prática isso e foi muito importante essa mudança de data. Só reforçando de novo, né, o que eu já tinha falado. Então, preparação foi uma coisa muito importante, eu me preparei bastante tempo antes para isso. Criei situações novas, buscando pessoas novas para isso, novos ambientes para isso. Eu fui procurar também conhecimentos técnicos que me faltavam para isso, conhecimentos técnicos que foram importantíssimos para essa tomada de decisão ser mais assertiva. Eu fui colocar data para essas coisas. Eu criei meio que um plano reverso de onde eu estaria lá e o que eu tinha que fazer antes até chegar lá. Eu sei que isso é muito complicado, eu sei que de fato não é simples essa decisão. Eu queria que vocês tomassem a decisão, é muito responsabilidade minha falar algo que promova uma ação inesperada de vocês e não é esse o intuito. O intuito é de fato encorajar quem está se preparando para isso nesse momento. E quem não está se preparando para isso nesse momento, começar a se preparar para isso.